Olá, professor João Marcos, professor de matemática do poliedro, e vamos agora comentar a questão 50 do simulado nacional. Questão que envolve tantos conceitos trigonométricos como conceitos de PG. A questão diz o seguinte: a solução da equação, e apresenta isso aqui, né? A primeira, 1 menos seno mais seno ao quadrado menos seno ao cubo, assim por diante, soma infinita. E o denominador 1 mais seno mais seno ao quadrado mais seno ao cubo, assim por diante, soma infinita. Igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 1 mais cosseno de 2x, em que x pertence ao intervalo aberto de 0 a π sobre 2, ou seja, primeiro quadrante. Então, seno está no intervalo aberto de 0 a 1. Então, a solução dessa equação é... Vamos lá, então. Seguinte. Então, isso aqui é uma PG, né? Qual que é a razão dessa PG? Menos seno. 1 vezes menos seno, menos seno. Vezes menos seno, seno ao quadrado. Vezes menos seno ao cubo, assim por diante. Qual é a razão da PG do denominador? Também é seno, só que agora é positivo. Então, 1 vezes seno, seno. Vezes seno, seno ao quadrado. Vezes seno, seno ao cubo. E assim por diante. Você deve lembrar que a soma da PG infinita é dada por A1 sobre 1 menos Q. Em ambas as expressões, o A1 é 1. Tá? Então, vamos utilizar essa fórmula para simplificar essas somas infinitas. Como que vai ficar? A primeira, que está no numerador, vai ser igual a A1, que é 1, sobre 1 menos Q. Então, 1 menos a razão. Então, menos a razão aqui na primeira é menos seno x. E o denominador? É 1 sobre 1 menos Q. Nesse caso, o Q é seno x. Isso tem que ser igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 1 mais cosseno de 2x. Na questão de números complexos, desse mesmo simulado, nós comentamos sobre essa expressão, né? 1 menos cosseno do arco duplo, 1 mais cosseno do arco duplo. Tem um jeito de simplificar, que é fatorar, na verdade, transformar em um produto. Cosseno do arco duplo, você pode escrever como 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E a vantagem é que você vai cortar uns, ó. Vai ficar 1 menos a fórmula do cosseno do arco duplo, que é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E aqui embaixo, outra fórmula para o cosseno do arco duplo é 2 cosseno ao quadrado menos 1. E por que eu vou escolher essa para o denominador? Porque 1 com menos 1 vai cortar. Então vai ficar 1 mais 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Então eu estou modelando a equação da maneira que fique melhor de resolver, né? É muito ruim você resolver uma equação em que aparece 2x e x. Então o ideal é trazer o 2x, né? O arco duplo para x. Ok, aqui ó, divisão de fração. Vai ficar 1 menos seno x, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, se quiser gostar de pensar assim. Então fica 1 menos seno x sobre 1 mais seno x. Isto é igual a 1 com menos 1 morreu. 2 seno ao quadrado sobre 1 com menos 1 também morreu. 2 cosseno ao quadrado. Tudo bem? Você pode cortar o 2 com 2. E aqui tem um probleminha que esse cosseno ao quadrado ele incomoda um pouco, né? Porque a expressão só tem seno. Seno, seno, seno ao quadrado. E apareceu esse cosseno ao quadrado. Ah, isso tem que lembrar da relação fundamental da trigonometria, que fala que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, qualquer que seja o ângulo x, sempre é igual a 1. Se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um mesmo ângulo sempre é igual a 1, você pode trocar esse cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado de x. E aí como que vai ficar a nossa equação? Vou vir aqui para cima. Você vai ter multiplica cruzado, né? 1 menos seno x, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de x, é igual seno ao quadrado de x, que multiplica 1 mais seno x. O que fazer a partir de agora? Tem um jeito bom de trabalhar com a expressão, que é você notar que 1 menos seno ao quadrado pode ser fatorado, né? Isso aqui é uma diferença de quadrados.
é 1 ao quadrado menos seno ao quadrado. Então é possível transformar esta expressão em um, que a gente chama de produto da soma pela diferença, né? A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B, que multiplica A menos B. Então eu vou repetir o 1 menos seno x. 1 menos seno ao quadrado vira A mais B, que multiplica A menos B. Isso é igual a seno ao quadrado, que multiplica 1 mais seno x. Ok? Posso cortar esse 1 mais seno com 1 mais seno? Você pode cortar se o cara for diferente de zero. Eu sei que é diferente de zero? Sei, por quê? 1 mais seno só seria igual a zero se o seno fosse menos 1. Só que lembre que o x está definido no primeiro quadrante, né? No primeiro quadrante o seno nunca pode ser menos 1. Ele só vai ser menos 1 lá no 270 graus, né? Entre o terceiro e o quarto quadrante. Então o primeiro quadrante, intervalo aberto, tá? De 0 a π sobre 2. Então eu posso cortar o 1 mais seno com 1 mais seno. E aí? O que sobrou pra gente? 1 menos seno vezes 1 menos seno dá 1 menos seno ao quadrado. Então, 1 menos seno x ao quadrado é igual a seno ao quadrado. Se a ao quadrado igual a b ao quadrado, tem duas opções, né? Ou a igual a b, ou seja, 1 menos seno x igual a seno x, ou a igual a menos b. 1 menos seno x igual a menos seno x. 1 menos seno x pode ser igual a menos seno x? Não, porque você cortaria aqui e aqui, ó. 1 igual a 0? Não. Então aqui não vai ter solução, né? Ótimo. 1 menos seno igual a seno. Se 1 menos seno vale seno, traz esse carinha menos seno somando, você vai ter que 2 seno x igual a 1. Ou seja, seno x igual a meio. No primeiro quadrante, o único ângulo que tem seno igual ao meio seria o 30 graus, ou em radianos, né, como estão as soluções, x igual a π sobre 6, tá bom? Então, questão que envolve transformações trigonométricas, equações, PG, então é questão que envolve uma série de assuntos que costumam aparecer na prova do ITA, tá bom? Então, fica comigo e nos vemos na próxima questão.